Olá a todos e todas. Essa é uma aula do curso de Morfofisiologia Humana 1. Eu sou o Hélio Santos Alves da Silva. Sou aluno de mestrado do programa de Neurociência e Cognição. E o professor Fernando é o meu orientador. Eu estou matriculado nesse quadrimestre na disciplina de Estágio da Docência 1. E um dos requisitos dela é a ministração de uma aula em nível de graduação. Eu escolhi esse tema, né, análise funcional do sistema nervoso, bioeletrogênese e canais iônicos, para poder falar um pouco. Mesmo ele não pertencendo ao escopo dos estudos do meu projeto de mestrado, mas além de eu gostar bastante desse tema, ele é bem familiar para gente, para nós alunos da UFABC, né, porque esse tema nos acompanha durante toda a graduação em neurociência. E ele está presente, né? Ele nos acompanha porque entender como é gerado e como funciona a eletricidade nos tecidos biológicos é de suma importância. Mais à frente, nós vamos ver como os sinais elétricos estão envolvidos na contração muscular, nas sinapses. Hoje, no entanto, vamos falar de alguns conjunto restrito de sinalização elétrica nos neurônios, né? Mais voltados ao potencial de repouso e ao potencial de ação. Eu separei aqui alguns dos conceitos-chave que devem permear toda a aula. E o primeiro passo é a gente entender como surgem as correntes elétricas no sistema nervoso. O que são essas correntes? Né? O que determina que tipo de partícula é usada nessas correntes elétricas nos neurônios? Depois, como funciona e a importância dos canais iônicos nesses sinais elétricos. E por fim, observar como esses fatores coordenam a atividade elétrica dos neurônios ligado ao potencial de membrana, como o potencial de repouso e o potencial de ação. Nesse slide, por sua vez, eu coloquei uma figura que resume boa parte do conteúdo que nós vamos ver. Né? Muitos dos fenômenos que estão envolvidos nos sinais elétricos, né? A forma desses sinais elétricos, as correntes iônicas que estão envolvidas, como os canais iônicos estão atuando, mas no fim da apresentação a gente retorna para essa figura para a gente ver se a gente consegue explicar cada um dos pontos, cada um dos fenômenos envolvidos. Esse esquema aqui é outro resumo. Nós vamos entender como esses elementos interferem um no outro, como o potencial de membrana gera o gradiente de concentração, como o potencial de membrana gera as correntes iônicas através dos neurônios, né? E como os gradientes de concentração e as correntes iônicas afetam o potencial de membrana. Agora aqui eu vou tentar falar um pouquinho, né, dos tipos de sinais elétricos que a gente vai encontrar. Os primeiros a gente pode chamar de sinais fixos, constantes, ou ainda veremos que eles podem ser entendidos como estacionários. Né? Um grande exemplo dele é o potencial de repouso. E os outros são ditos transitórios, sinais elétricos transitórios, como o potencial receptor, aqui na figura direita, o potencial sináptico e mesmo o potencial de ação. Hoje nós vamos nos concentrar no potencial de repouso e no potencial de ação. Aqui a diferença que a gente pode ver aqui na figura do lado direito é que o que? Esses sinais transitórios eles acontecem de modo rápido e quando terminam eles voltam o quê? Para o estado constante, o estado fixo, que é o potencial de repouso da célula. Eu peguei uma frase do livro do Kandel que, para mim, define bem a importância dos sinais elétricos e sua relação com a atividade global do sistema nervoso. Ele diz: a sinalização no encéfalo depende da capacidade das células nervosas de responder a estímulos muito pequenos, com grandes e rápidas mudanças na diferença de potencial elétrico através da membrana celular. Ou seja, a informação, a sinalização no cérebro depende da capacidade das células neurais alterarem de modo rápido seu potencial de membrana mediante um estímulo.
Aqui eu quero destacar os elementos neurais básicos que a gente vai trabalhar, né? Quais são as diferenças existentes entre os meios interno e externo dos neurônios, bem como a composição e a permeabilidade de sua membrana, em especial o que podemos chamar de perfil proteico, ou seja, entender que quais os tipos de proteínas inseridas na membrana, como os canais iônicos, determinam o nível de atividade dessa célula. O primeiro elemento que podemos falar, e um dos principais no processo de gerar correntes elétricas nos neurônios, está relacionado à forma e à composição da membrana celular. O modelo do mosaico fluido, com a bicamada lipídica e as proteínas incrustadas através da membrana, determinam as características chaves de como acontecem os sinais elétricos. Primeiramente, podemos falar da compartimentalização, ou seja, é a capacidade de um sistema se isolar do meio externo. Isso é um processo fundamental para um sistema conseguir se organizar. Ao mesmo tempo, as moléculas da membrana determinam a sua forma e espessura. E sabemos que as forças elétricas são influenciadas pela distância. Assim, como estamos vendo na figura à direita, essa membrana aqui tem cerca de 5 nanômetros. No entanto, se ela fosse maior, né, as distâncias entre as cargas do lado interno e do lado externo da membrana aumentariam. E assim diminuiria ou mesmo cessaria a atração elétrica entre as partículas. Por fim, podemos falar da característica da característica semipermeável da membrana, que talvez seja o mais importante nesse processo todo. Pois se falamos que é importante para um sistema se compartimentalizar e se separar do meio externo, é tão importante quanto esse sistema conseguir trocar as substâncias com o meio externo, eliminar substâncias que não precisa mais, receber moléculas que não consegue fabricar. E a membrana, além disso, ela consegue selecionar, ser permeável a algumas substâncias e a outras não. Nesse slide aqui eu quero mostrar como que a composição da membrana plasmática, principalmente dos lipídios, determina a forma e a espessura que a mesma vai ter. A partir da figura esquerda, nós vemos o que? Ela mostra dois tipos de lipídios diferentes. Eles vão se agrupar, são moléculas hidrofóbicas, então elas vão interagir, elas vão se agrupar, e em meio aquoso, elas vão formar compostos compartimentalizados, em dois formatos, em micelas ou em bicamadas lipídicas. E o que determina isso? O tipo de lipídio. Ou seja, o tipo de lipídio determinou a forma da membrana. Essa composição também determina qual é o tipo de espessura que essa membrana vai ter. A gente já viu a importância fundamental na como a espessura da membrana ia afetar as interações eletrostáticas, as interações coulombianas entre as cargas internas e externas da célula. Além disso, a partir de uma bicamada lipídica, aqui do lado direito, ele mostra o quê? Que a membrana plasmática, que forma que ela vai adquirir num meio aquoso. Ela não vai ficar no modo plano, ela vai se compartimentalizar, porque é um modo mais energeticamente favorável. Então, isso é só a gente importante entender que o que a composição da membrana está determinando a forma e a espessura da mesma. Falando ainda sobre semipermeabilidade, vamos tentar explicar um pouquinho melhor como a célula consegue selecionar quais moléculas vão conseguir atravessar e quais não vão conseguir atravessar a barreira citoplasmática. Do lado esquerdo, nós temos uma figura que mostra uma bicamada lipídica sintética, ou seja, é uma membrana plasmática hipotética só formada de lipídios, não tem proteínas incrustadas nela. E o caráter semipermeável dela se dá no quê? Ela só deixa passar moléculas hidrofóbicas, moléculas apolares. Essas têm acesso total ao interior da célula. No entanto, conforme vai aumentando o grau de polaridade, as moléculas vão tendo cada vez mais dificuldade de atravessar essa membrana.
chegando aos íons, né? Moléculas polares, hidrofílicas, eles não vão conseguir atravessar a membrana plasmática pelo seu caráter lipídico. Do lado direito, mostramos como a célula resolve isso. Né? Nós temos o que aqui? Dois sistemas do lado A. Né? Um exemplo aqui de um potássio, um íon e um ânion. Né? De princípio, temos uma membrana impermeável, ou seja, as moléculas não conseguem passar de um lado para o outro. Na parte B da figura, nós temos o que? A inserção de proteínas na membrana. Essas proteínas vão servir como passagem de um lado para o outro. E não só como passagem, elas vão servir como seletor, né? O filtro. Ou seja, a partir dessas proteínas é que a célula vai determinar quais íons vão entrar, no caso aqui o potássio, e quais não vão entrar, como esse ânion aqui do outro lado. Ou seja, ele não consegue passar para o outro lado da membrana. No caso aqui, o lado externo. Desse modo, a gente consegue perceber a importância, né, dessa seletividade nesses princípios elétricos da célula. Outro conceito importante relacionado à membrana plasmática é o chamado gradiente de concentração. Ele se dá como? A partir do que? De uma diferença de concentração de íons do lado interno e externo da membrana. Ou seja, como no caso aqui na figura à esquerda, nós temos uma representação de alguns íons, de algumas concentrações do lado interno e do lado externo. E vemos que há certo grau de diferença entre essas concentrações. Ou seja, esse processo é chamado de gradiente de concentração. Né? Você tem um gradiente de concentração interno do íon e o gradiente de concentração externo do íon. E o que vai gerar? Essas diferenças de concentração aqui vão gerar diferenças de cargas do lado interno e do lado externo da célula. E isso vai produzir o chamado potencial de membrana. Ou seja, há uma diferença de potencial elétrico entre os meios interno e externo da membrana. Né? Com relação ao meio interno, as cargas se anulam, são iguais. Com relação ao meio externo, também. No entanto, em relação ao citossol e ao líquido extracelular, nós temos uma diferença de carga. Uma mínima diferença, que não consegue se anular. E assim surge um potencial elétrico na membrana plasmática. E como ele surge? Né? Como surge esse gradiente de concentração? Outra característica do gradiente de concentração é o processo de difusão. E ele se estabelece como? A partir de dois meios com meio de concentração diferente de partículas, né, e com uma membrana permeável entre eles, vai ter um fluxo resultante do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Esse processo é chamado de difusão simples, né, e não gasta energia. A força motriz do meio aqui C1 mais concentrado para o meio menos concentrado C2 é muito maior no começo do que o retorno. No entanto, eles vão chegar num estado de equilíbrio em que o quê? As concentrações vão se igualar e aí o fluxo de um lado como para o outro vão ser iguais. Nesse caso a gente ou diz que o fluxo cessou, né, ou que o fluxo resultante é nulo, é zero. Ele surge a partir das bombas iônicas, né? As bombas eletrogênicas. São elas que estabelecem e elas que mantêm o gradiente de concentração. Nós vamos ver a importância delas mais para frente, o que elas afetam nos sinais elétricos transitórios, o que elas não afetam. No entanto, em relação à diferença de cargas, né? Quem é que estabelece essa diferença e quem mantém o gradiente de concentração são as bombas iônicas. O que acontece? São algumas proteínas inseridas na membrana plasmática. E o que elas fazem? Elas transportam uns íons contra o seu gradiente de concentração. Ou seja, o que isso significa? Um movimento a favor do seu gradiente de concentração é do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Né? Contudo,
um movimento contra o seu gradiente de concentração é quando a proteína ela transfere, ela consegue mover o íon do seu meio de menor gradiente para o de maior gradiente, para o de menor gradiente de concentração. E desse modo são elas que criam os gradientes iônicos de concentração. Vamos falar agora um pouco sobre como surgem as correntes elétricas. Para isso vamos utilizar o conceito de gradiente de concentração e o gradiente de potencial elétrico. Os dois gradientes eles atuam como forças motrizes que vão fazer com que os íons se movam de dentro para fora da célula ou de fora para dentro. Ou seja, esses dois gradientes é que vão impelir os íons a partir do meio que eles estão. Na figura à esquerda aqui nós temos o quê? Uma membrana plasmática com proteínas permeáveis aos íons potássio. Há uma diferença, como vimos, há uma diferença de concentração iônica do potássio. Ele é mais concentrado do lado interno da célula e menos concentrado do lado externo. A partir do momento que essa proteína é aberta, haverá o quê? Um fluxo de íons potássio de dentro da célula para fora, né? Seguindo o gradiente de concentração iônica, ou seja, por difusão. No entanto, à medida que mais e mais partículas de potássio, de íons potássio, saem do meio interno e vão para o lado externo, aumenta não só a quantidade de potássio fora, mas o que? A carga que ele carrega, a carga positiva. Ele é um íon positivamente carregado. Desse modo, as cargas positivas vão aumentando do lado externo. Ou seja, antes que nessa célula hipotética não havia diferença de potencial, agora começa a haver o quê? Uma carga elétrica positiva resultante do lado de fora. E se nós sabemos que o gradiente de concentração funciona por difusão, ou seja, dos íons indo de maior concentração, do meio de maior concentração para o de menor concentração, o gradiente de potencial elétrico segue as regras de interações elétricas, de cargas. Ou seja, cargas iguais se repelem, cargas contrárias se atraem. E o potássio tem uma carga elétrica positiva. E agora nós estamos vendo que o que surgiu uma carga positiva resultante do lado de fora. Então, ao mesmo tempo em que o potássio ele é impelido para fora da célula por causa do gradiente de concentração, ele começa a ser repelido pelo meio externo pela carga positiva resultante do lado de fora. Então aumenta aqui, ó, essa linha laranja representa a força motriz do gradiente de potencial elétrico. Quando essas forças se igualam, nós chegamos a um estado de equilíbrio. Ou seja, novamente, o fluxo de potássio para fora é igual ao fluxo de potássio para dentro da célula. E chamamos esse estado de equilíbrio de potencial de equilíbrio do íon. No caso, o potencial de equilíbrio do potássio é o valor o quê? É o valor de DDP, de diferença de potencial, que contrabalança exatamente um gradiente de concentração. Ou seja, a força motriz química é igual à força motriz elétrica. Representamos como o VM, né, o potencial que a membrana adquire a partir da saída dos íons, surge uma diferença de potencial aqui. A diferença de potencial da membrana menos o potencial de equilíbrio iônico do íon, né, igual a zero. Ou seja, um é igual ao outro. Nesse instante, nós temos um estado de equilíbrio em que a saída do íon é igual à sua entrada. No entanto, em qualquer valor em que Vm seja diferente do potencial de equilíbrio, haverá o quê? Corrente elétrica. Toda vez que o Vm for diferente do potencial equilíbrio do íon, haverá corrente elétrica em uma determinada direção.
Ou seja, haverá uma direção resultante. O que vemos aqui é que o quê? O gradiente de concentração impele o potássio para fora. O gradiente de potencial elétrico impele o potássio de volta para a célula, né? O fluxo, a direção aqui resultante é nula. No entanto, quando for diferente esses valores, haverá uma direção resultante. Seja para fora da célula, seja para dentro da célula. Isso é importante. A gente tem em mente que o quê? Essa diferença gera o quê? A direção resultante da nossa corrente elétrica. E como isso foi calculado? Como calcularam o potencial de equilíbrio de um íon? Né? A partir da equação de Nernst, o que foi feito? O potencial de equilíbrio do íon é igual ao quê? A constante dos gases vezes a temperatura absoluta dividido pela valência do mesmo íon e a constante de Faraday, vezes o logaritmo natural da concentração desse íon do lado externo do lado interno. Generalizando e em temperatura ambiente, nós temos a fórmula pode ser desse jeito, né? 58 vezes log de 10, a concentração do íon externo e o íon interno, e aqui a valência do íon. Nós temos aqui alguns valores do potencial de equilíbrio do sódio, 58 milivolts, potencial de equilíbrio do potássio, menos 97, são valores aproximados, tá? E estão um grau de variação de menos 80, menos 96 aqui, esse potencial de equilíbrio do potássio, do sódio, do cloro. Então, quais são os elementos principais da corrente elétrica? Nós temos o quê? O potencial de membrana. Que o quê? O potencial de membrana ele é gerado pelo gradiente de concentração. Ou seja, as diferenças de cargas elétricas do meio interno e do meio externo determinam o potencial de membrana. Os canais iônicos. Os canais iônicos são o que? Eles apareceram agora, do nada, né? Os canais. Não, só que a gente já viu ele antes. São o que? São as proteínas. As proteínas que dão abertura à membrana. As proteínas que fazem com que os canais atravessem, com que as partículas atravessem de um lado para o outro, de dentro para fora, de fora para dentro. São através dos canais iônicos. E o potencial de equilíbrio do íon. Então, nós chegamos a essa seguinte expressão, em que o quê? A corrente de um íon é igual ao quê? A esse G. Esse G, a gente pode entender ele como a condutância. Ou o número de proteínas abertas na membrana, que fazem com que as partículas possam ser conduzidas através da membrana, vezes a diferença de potencial. Isso aqui nada mais é do que a nossa lei de Ohm, né? Em que a corrente é proporcional à variação de tensão pela resistência, que também a gente pode entender como a corrente, né, a condutância, que é o contrário da resistência, vezes a diferença de potencial. E no caso, a diferença de potencial entre o quê? O potencial da membrana atual e o potencial de equilíbrio do íon. Ou seja, se não houver canais, se não houver proteínas na membrana que permitam a passagem do íon através dela, a corrente vai ser zero, né? A corrente do íon vai ser zero, porque não tem canais. Se houverem canais e eles estiverem fechados, a corrente vai ser zero, né? Os íons não conseguem atravessar de um lado para o outro. Do mesmo modo que se houver igualdade, como nós vimos, entre o potencial de membrana e o potencial de equilíbrio do íon, a corrente resultante, né, a direção resultante é nula. Também não haverá corrente resultante.
Desse modo, ainda podemos definir um pouco mais essa expressão, no que a permeabilidade, ou seja, a presença de canais na membrana e sua abertura ou não, os canais podem estar fechados, vai determinar o que? Se haverá fluxo de corrente ou não. Ou seja, se não houver canais, não tem fluxo. Se os canais estiverem fechados, não tem fluxo. Se houverem canais e eles estiverem abertos, haverá fluxo. No entanto, a variação de tensão aqui entre o potencial de membrana e o potencial de equilíbrio do íon determina a direção resultante da corrente. Se aquele íon vai entrar na célula ou se vai sair da célula. Porque vemos que o quê? Quando eles são iguais, que um é igual ao outro, há fluxo. Só que não há uma direção resultante. A mesma quantidade que sai é a quantidade que entra. Então temos fluxo. Mas a direção, não temos uma direção resultante. Enquanto que os canais, ou seja, as proteínas que permitem essa passagem, a gente vai ver melhor. Por que eu estou falando de canais iônicos e não de outra proteína? Por que são os canais iônicos as melhores proteínas para esse tipo de transferência? Vamos ver um pouco mais à frente. Mas eles vão determinar se haverá fluxo ou não de corrente elétrica. Muito bem. Então agora vamos para o segundo tópico da nossa aula. Vimos como é gerado as correntes elétricas nos neurônios, né? A partir do gradiente de concentração, uma membrana semipermeável, o processo de difusão, da difusão, a geração de um potencial elétrico contrário a essa força de difusão, contrário e oposto. Vimos a formação do potencial de membrana, a formação do potencial de equilíbrio iônico do íon, e a partir das proteínas inseridas na membrana, vimos que elas permitem a permeabilidade, ou seja, a corrente era o fruto do produto entre a permeabilidade da membrana, as proteínas inseridas, abertas, e essa diferença de potencial da membrana e o potencial de equilíbrio do íon. E agora vamos falar um pouco mais sobre essas proteínas inseridas na membrana. Como elas funcionam e por que elas são tão importantes, em detrimento a outros tipos de proteínas que também fazem transporte de íons através da membrana. Os canais iônicos, eles são diferentes das bombas iônicas, como nós vimos anteriormente. Por quê? O íon se difunde através do canal, né? O quê? A favor do gradiente de concentração. Causam uma permeabilidade seletiva a certos íons, né? A gente vai ver isso um pouquinho melhor. Mas o que acontece? Eles vão a favor do gradiente de concentração. Então, a partir do momento que o canal está aberto, o íon ele vai ir do meio mais concentrado para o meio de menor concentração. Desse modo, não há gasto de energia diferente das bombas iônicas, né? Esse já é uma vantagem para os canais iônicos, que eles não precisam de gasto de energia. Então vamos ver o que? Os tipos de canais, uma característica importante deles são o filtro de seletividade, os estados que eles podem se apresentar e tentar explicar um pouquinho uns segmentos, quais são os segmentos sensíveis à eletricidade e os segmentos que formam o poro de seletividade. O que são esses segmentos? Todos os canais eles são formados por segmentos de proteína transmembrana que atravessam as membranas, né? Os canais têm alguns segmentos, 6, alguns mais, outros menos. Alguns segmentos de proteínas. E eles é que vão determinar o tipo de sensibilidade do canal e vão formar o poro de seletividade. Ou seja, vão determinar como é que o canal seleciona alguns íons em detrimento de outros. Com relação aos tipos de canais, isso se relaciona a que o canal é sensível. Ou seja, normalmente os canais eles estão fechados.
dentro, incrustados na membrana, eles estão fechados. E algum estímulo do meio, externo ou interno, vão fazer com que esses canais se abram e assim permitam o fluxo de íons para dentro ou para fora da célula. No entanto, há canais sensíveis a vários tipos de estímulos. Canais sensíveis a estresse mecânico, canais sensíveis a uma fosforilação de proteína, ou seja, uma proteína ligada ao canal é fosforilada e o canal muda sua conformação e abre. Canais ativados por ligante, que, que nós vemos tanto, né, ligados a neurotransmissores, ou seja, um neurotransmissor se liga ao canal e muda a conformação dele e ele se abre e assim permite o fluxo de íons. E tem os ativados por voltagem. Esses são os principais canais envolvidos no nosso tema. Porque a voltagem, a diferença de potencial da membrana é compartilhada com esses canais. Por quê? Porque eles estão incrustados na membrana. Então, eles estão sujeitos à mesma diferença de potencial. O potencial de membrana é o potencial dos canais. À medida que muda esse potencial de membrana, a tensão aplicada aos canais vai ser diferente. E assim, alguns canais vão se abrir com determinado valor de potencial de membrana, outros canais, aqui vemos canais de sódio, de cálcio, potássio, cloreto, eles vão abrir com potenciais de membrana diferentes. Uma população dos mesmos canais, uma população de sódio varia a sua abertura de acordo com a variação do estado de voltagem da membrana. Desse modo, entender o tipo de canal, ou seja, a que ele é sensível, é fundamental para entender como o canal que você está estudando funciona, a que ele vai reagir. O filtro de seletividade é com certeza uma das características mais fundamentais dos canais iônicos. Como dito anteriormente, a capacidade dessas proteínas de selecionar alguns íons em detrimento de outros. No começo, pensava-se, de modo simplista, que essa interação seria por tamanho. Ou seja, cada canal tem um poro, vai passar determinado tipo de molécula, né? Molécula maior não vai passar, as moléculas menores vão passar. Só que isso não explicava algumas seleções específicas, pois, como veremos, o sódio ele é um íon menor, com um raio atômico menor do que o raio atômico do potássio. E mesmo assim, o sódio não atravessava o canal do potássio. Então, os estudos levaram a algumas conclusões de que a estrutura interna do canal iônico que forma esse filtro de seletividade, bem como algumas interações energéticas, termodinâmicas, vão fazer essa seleção. Ou seja, vão fazer com que o íon atravesse ou não. Na figura aqui do lado esquerdo, o íon, depois de entrar no canal, ao atravessar essa região chamada de poro, essa outra região chamada de vestíbulo, ele chega ao filtro de seletividade. E nesse ponto, ele vai interagir com essas proteínas transmembranas, essas proteínas transmembranas que formam a alça do poro, chamada de alça de seletividade. E essas proteínas, elas contêm o quê? Elas contêm aminoácidos carregados eletricamente. E essas cargas dos aminoácidos vão interagir eletrostaticamente com o íon em questão e é um dos fatores que vai fazer com que ele atravesse ou não esse filtro de seletividade. Do outro lado, nós vemos o quê? A questão energética, a questão termodinâmica. Ou seja, nós temos aqui alguns fatores. O íon aqui ainda na região do vestíbulo, né, mostra o íon de potássio e o íon de sódio. A representação aqui esquemática do potássio sendo maior que o íon de sódio. Só que o que falta aqui primeiro, ele mostra a camada de solvatação, né, a camada de hidratação que as moléculas polares de água fazem sobre qualquer molécula polar.
No entanto, ele ainda não mostra aqui que o quê? A camada de solvatação do sódio, por ser menor que o potássio, essa camada é maior. E o que acontece? Quando o íon entra na região do filtro de seletividade, aqui embaixo nós vemos que o quê? Ele perde a sua camada de solvatação. E ele só vai fazer isso se for termodinamicamente favorável para ele. Se for um gasto de energia menor. O quê? Porque ele vai atingir outro estado aqui, ele vai interagir com os aminoácidos da alça de seletividade. Ele deixa de interagir com a camada de solvatação. E o que acontece? Nós estamos aqui mostrando um canal de potássio, né? Em que o filtro de seletividade interage perfeitamente com o canal de potássio, ou seja, a energia gasta é favorável. No caso do íon sódio, por ele ter uma camada de solvatação maior, ele precisava ter um ganho de energia maior dentro dessa interação eletrostática para poder se livrar das moléculas de água ao seu redor. E ele não consegue interagir eletrostaticamente perfeitamente igual o íon potássio. Desse modo, o íon sódio não passa pelo canal. Ou seja, é uma interação eletrostática e termodinâmica que determina se o filtro, como é que o filtro, o que o filtro vai selecionar. Qual o tipo de partícula. Com relação aos estados dos canais, eles podem estar o quê? No estado, a maioria deles, no estado fechado ou no estado aberto. Alguns outros vão ter um estado fechado, aberto e inativo. E isso determina o quê? Determina se as partículas vão poder atravessar o canal ou não, dependendo do estado em que ele se encontra. Do lado direito, nós temos aqui uma figura que mostra o quê? Um estímulo, ou seja, uma corrente aplicada num neurônio. Quando essa corrente elétrica, que é um estímulo elétrico, chega à membrana, ela vai provocar mudança de voltagem na membrana e, por consequente, mudança de voltagem nos canais. E, desse modo, vai alterar o estado dos canais. Nós vemos que o que aqui? Em princípio, antes do estímulo, os dois canais, tanto de sódio em cima como de potássio embaixo, estão fechados. A partir do começo do estímulo, o canal de sódio é aberto e depois ele vai para um estado chamado inativado. Ele tem uma comporta de inativação. É diferente, nós percebemos que o quê? O estado inativado ele é diferente do estado fechado. Né? No estado fechado, a conformação espacial dele, né, impede a passagem de corrente elétrica. No estado inativo, ele está como se estivesse aberto. No entanto, uma comporta, chamada de comporta de inativação, fecha e impede a passagem de corrente. E depois do estado inativo, ele vai para o estado fechado. Por sua vez, os canais de potássio, eles vão de fechado para aberto e depois para fechado de novo, quando termina o estímulo. Né? Então, nós temos o que aqui? Que a partir de um estímulo suficiente para abrir os canais de sódio vão se abrir, os de potássio também vão se abrir. No entanto, os canais de sódio, quando estão nesse estado inativado, mesmo com potencial de ação suficiente, com um estímulo suficiente, o canal permanece sem transmitir corrente. Está no estado inativo. Enquanto que o canal de potássio, uma vez que ele é aberto, ele continua aberto até o desligamento do estímulo. Então ele volta para o estado fechado. Então é isso. Nós temos basicamente dois canais para o canal de potássio, o estado fechado e aberto. E nós temos três estados para os canais de sódio: fechado, aberto e inativo. Né? Inativo devido a uma comporta de inativação. E agora aqui, voltando para os segmentos transmembrana, né? Nós já vimos que o quê? São proteínas que atravessam a membrana, né? De um lado para o outro, de dentro para fora. Essa região toda aqui, esse canal é formado de 6 segmentos de proteína transmembranas: S1, S2, S3, S4, S5 e S6.
Essa é uma unidade chamada de unidade alfa dos canais, né? Todos os segmentos transmembrana, chamado de unidade alfa. E o que? Esses segmentos têm especializações. No caso dos canais sensíveis à voltagem, o segmento S4 ele é responsável pela sensibilidade à voltagem. Ou seja, é esse segmento transmembrana, esse segmento de proteína do canal, que percebe a mudança ou percebe o potencial de membrana e a variação dele. Quando ele muda, ele vai mudar conformacionalmente, vai abrir ou fechar o canal. Enquanto que os segmentos S5 e S6 vão determinar o filtro de seletividade, a alça de seletividade que nós vimos. Aqui, ó, a alça do poro. Esses dois segmentos aqui vão determinar o filtro de seletividade. Então, o importante nesse slide é a gente entender o quê? Quais os segmentos de membrana determinam o quê? O segmento S4 é o segmento sensível à voltagem, o S5 e o S6 determinam o filtro de seletividade. Mais abaixo aqui na figura, nós temos uma visão tridimensional desses segmentos transmembrana. Né? Nós temos aqui o sensor de voltagem, o nosso segmento S4, enquanto que aqui nós temos o filtro de seletividade, que são formados pelos segmentos S5 e S6. E aqui nós temos o quê? O que acontece a partir da despolarização da membrana, que é o quê? Nós temos uma membrana polarizada. Nós temos uma membrana com potencial de membrana a partir da sua polarização. Nós vimos que entre o meio interno e externo há o quê? Há uma diferença de potencial. Então há polos, né? A membrana é polarizada entre os seus meios. Quando acontece uma despolarização, uma mudança nesse sinal, que a gente vai ver mais para frente, causa o quê? Uma alteração na posição dos sensores de voltagem, e desse modo o canal que estava, o poro que estava fechado, ele abre e permite assim o fluxo de íons. Ou seja, esses segmentos aqui, o segmento S4 incrustado na membrana, percebe a variação de voltagem e muda conformacionalmente. Né? Perceba que os segmentos S5 e S6 que formam o poro, eles não mudam. Né? O filtro continua lá. A partir do momento que é aberto, ele começa a filtrar qual tipo de íon vai passar pelo canal. Um aspecto importante dos canais está relacionado à sua homologia evolutiva entre eles. Muitos estudos encontraram semelhanças estruturais entre os canais. Nós temos aqui na figura subunidades do canal de potássio, de cálcio, de sódio, e percebeu-se que o quê? Que a estrutura básica é a mesma de todos esses canais. Ou seja, o segmento S4 em todos eles é o sensor de voltagem, os segmentos S5 e S6 são os formadores do poro de seletividade. Muitos estudos apontam que o quê? Um tipo de canal de potássio rudimentar foi o precursor de todos eles. A partir desse canal de potássio rudimentar, todos eles evoluíram de modo semelhante. E por fim, falando desse tópico dos canais iônicos, eu quero falar sobre a importância deles. Por que os canais iônicos são fundamentais no processo de sinalização elétrica dentro dos neurônios? Porque falamos das proteínas incrustadas na membrana plasmática. Essas proteínas permitem a passagem daquelas moléculas polares, as moléculas que não conseguem atravessar a membrana lipídica. No entanto, existem alguns tipos de transporte na célula. O transporte passivo, mediado por canal, ainda passivo, mediado por transportador, e o transporte ativo, que são das bombas iônicas. Né? Nós temos aqui a representação do gradiente de concentração, aqui do mais para o menos, no caso do transporte passivo, e o contrário no transporte ativo. Bom, em relação ao transporte de canal para as bombas iônicas é fácil por causa da economia de energia, ou seja, não há gasto de energia do transporte mediado por canais. No entanto, em relação a esses transportadores, também estão incrustados na membrana, também permitem a passagem
às vezes permitem a passagem das moléculas de um lado para o outro da célula sem o gasto de energia. Isso está relacionado à velocidade com que isso acontece. Ou seja, esses transportadores na membrana, aqui do lado direito nós temos algumas curvas que mostram a velocidade e a disposição desse transporte. Na linha vermelha nós temos aqui a difusão mediada por transportador. Nós vemos que o quê? Ela é mais lenta. Em algum nível de concentração das moléculas do outro lado, ela passa o quê? O transportador passa a ser saturado. Ou seja, por mais que você aumente a molécula da proteína, da molécula transportada, a velocidade do transportador é a mesma. No entanto, a difusão mediada por canal, ela é linear. Quanto mais aumenta a concentração da molécula a ser transportada, maior é a velocidade. Ele não satura. Né? Enquanto os transportadores conseguem transportar algumas milhares de moléculas de um lado para o outro da célula, os canais iônicos conseguem transportar milhões de moléculas por segundo. Ou seja, em relação aos sinais elétricos, a necessidade, né, de rapidez de mudança da permeabilidade da membrana, os canais iônicos são muito mais importantes, porque eles conseguem fazer ou seja, essa transferência de cargas, promover a corrente elétrica de um modo muito mais rápido do que os outros transportadores. Por isso, a importância dessas proteínas, né? Entender os tipos de canais que tem em cada célula, vai determinar, a gente vai conseguir entender qual é o nível de atividade da célula. Se a célula vai ser excitável, se não vai, se ela vai responder eletricamente. Muito bem, até agora nós vimos como surgem as correntes elétricas nos neurônios, a importância, como funcionam os canais iônicos. E agora vamos ver como esses fatores interferem na atividade elétrica dos neurônios. Né? Em alguns momentos-chave, como o potencial de repouso, demonstrado aqui na figura pela linha verde, e pelas fases do dito potencial de ação. Né? Como essas correntes iônicas interferem em cada um desses momentos, como os canais iônicos permitem esses fluxos de corrente e alteram a permeabilidade da membrana. Com relação ao potencial de ação, uma coisa que precisamos ter em mente é que há uma ampla gama de variação no formato, na estrutura, né, na duração do potencial de ação. O que nós vemos, de um modo geral, é esse tipo de potencial de ação aqui. No entanto, há vários outros modos, né? Células de Purkinje, né? Eles vão ter formatos diferentes, amplitudes diferentes, tempo de duração diferentes. Então, vamos estudar esse tipo de potencial de ação, sabendo que tem variações, no entanto, sabendo que algumas propriedades do potencial de ação são comuns a qualquer tipo de potencial de ação. Nós veremos mais à frente. Em relação ao potencial de repouso, nós precisamos lembrar que eles são um potencial de membrana, ou seja, um potencial elétrico do interior da célula em relação ao exterior. Né? Os valores variam de menos 60 a menos 80 milivolts. E os processos que governam o potencial de membrana, no caso o potencial de repouso, são o quê? São canais iônicos e as correntes iônicas. Né? Vamos introduzir aqui um conceito de permeabilidade da membrana, que também vai ser importante a partir de agora. Mas, no entanto, são canais vazantes de sódio e potássio. Nós não vimos esses canais ainda. Né? Nós vimos canais sensíveis à voltagem, canais sensíveis a ligantes, a estresse mecânico, a fosforilização de proteína. E o que acontecia com esses canais? Eles estavam no estado fechado, a partir de um desses estímulos,
Eles mudavam conformacionalmente a proteína e passavam a estar no estado aberto. Esses canais vazantes, eles estão o tempo todo abertos. Ou seja, temos na membrana canais que estão o tempo todo abertos, permitindo o quê? A saída de potássio, né? Que está mais concentrado no interior da célula. Nós chamamos isso de efluxo, né? Efluxo de potássio e entrada de sódio, que é influxo desse íon para dentro da célula. No entanto, há o quê? Uma variação no número desses canais. O que nós veremos é que o quê? Os neurônios eles têm no potencial de repouso um número de canais vazantes muito maior ao íon potássio em relação ao íon sódio. Isso vai mudar o quê? Vai mudar a nossa permeabilidade da membrana. Se nós lembrarmos da equação da corrente iônica de um íon, era o quê? Era a proteína, a condutância, não é? A proteína que permitia a passagem do íon do lado para o outro, que nós podemos chamar de condutância o quê? Essa permeabilidade, vezes a diferença de potencial. Se nós, no repouso, temos um número gigante de canais vazantes de potássio em relação aos canais de sódio, a permeabilidade, ou seja, a condutância do potássio vai ser muito maior do que a do sódio. A figura aqui embaixo mostra isso graficamente, né, que a condutância do potássio é maior do que a do sódio durante o potencial de repouso. Aqui ele está mostrando menos 80 milivolts. E aqui nós temos essa escala aqui de proporção de permeabilidade. A permeabilidade do potássio, do sódio e do cloreto. Aqui ele nos dá o quê? A permeabilidade do potássio de 1, a permeabilidade do sódio perto de 0 e a permeabilidade do cloreto em torno de 0,45. O que nos interessa aqui em primeiro momento é essa permeabilidade do potássio e do sódio, ou seja, que é muito maior a permeabilidade do sódio. Isso vai fazer com que a corrente, ou seja, o fluxo de potássio para fora da célula é muito maior do que a entrada, o influxo de sódio para dentro da célula. Se a gente lembrar do potencial de equilíbrio do potássio, que é em torno de menos 75 milivolts a menos 96 milivolts, nós vemos que o quê? O potencial de membrana da célula é muito próximo do potencial de membrana, do potencial de equilíbrio do potássio. E por que não é igual? Porque há outros canais que vão contrabalançar essa saída de potássio. Nós temos uma diferença, eu falava sobre perfil proteico, né? E ele se encaixa perfeitamente aqui no potencial de repouso. O potencial de repouso nas células da glia é em torno de menos 75 milivolts, menos 80 milivolts. Por quê? Eles têm canais vazantes de potássio, mas só tem canais vazantes de potássio, as células da glia. Então, desse modo, o potencial de repouso nessas células da glia é o mesmo do potencial de equilíbrio do potássio. No entanto, já a membrana plasmática dos neurônios tem um perfil proteico diferente. Além dos canais vazantes de potássio, tem canais vazantes de sódio, tem canais vazantes de outros íons, tem alguns canais dependentes de voltagem que trabalham nessa faixa sublimiar, menos 60, menos 65 milivolts, que vão se abrir nessa voltagem e que vão interferir no potencial de repouso da membrana. Né? No entanto, como a permeabilidade do potássio é muito maior do que a permeabilidade dos outros íons, esses canais vazantes são os principais canais que vão determinar o valor do potencial de repouso.
A determinação do potencial de repouso, ou seja, do potencial de membrana no repouso, leva em conta que a equação de Goldman, que diferente da equação de Nernst, que só considerava um íon de cada vez, né? Nós tínhamos o potencial de equilíbrio de um íon, aqui no potencial de membrana nós temos a variação de concentração externa e interna de todos os íons envolvidos naquele potencial. Ou seja, de todos os canais que estão abertos naquele potencial. E nós chegamos a um valor médio de menos 65 milivolts. Muito bem. Aqui nós temos uma das partes mais interessantes do potencial de repouso, que é entender esse equilíbrio dinâmico que está acontecendo na membrana. Esquematicamente, nessa figura aqui, ele mostra uma membrana com canais vazantes de potássio abertos, ou seja, canais vazantes, canais sempre abertos para o potássio. E vai acontecer aquele processo que nós vimos, né? Há uma diferença de concentração do potássio do meio interno para o meio externo, então o potássio vai começar a sair da célula. À medida que ele sai, vai aumentar o gradiente elétrico do lado de fora e vai começar a impelir o potássio de volta para a célula. Né? Então chegamos ao estado em que Vm é igual ao potencial de equilíbrio do potássio. Nesse estado, o fluxo é nulo. Né? A velocidade com que o potássio sai da célula é a mesma velocidade com que ele entra. Muito bem. Ainda nesse potencial, com canais vazantes de potássio, inseriu alguns canais vazantes de sódio. Aqui o número de canais de potássio maior do que o número de canais de sódio é de propósito, para mostrar que tem um número muito maior para os canais do íon potássio. No entanto, quando é inserido esses canais de sódio, vamos ter o quê? Um fluxo de sódio para dentro da célula. Lembra, o potássio já estava em equilíbrio, o fluxo já era nulo. No entanto, quando começa a entrar sódio dentro da célula, para dentro da célula, há uma perturbação no fluxo do potássio. Então, um pouco de potássio começa a sair da célula, proporcional à quantidade de sódio que está entrando na célula. Ou seja, conceito 1, há muito mais canais de potássio, né? Só que eles já estão em equilíbrio. Alguns canais de sódio desestabilizam um pouco esse equilíbrio na célula e fazem com que um pouco de potássio comece a sair com um fluxo, uma direção resultante. Para fora da célula. E esse fluxo, esse pequeno fluxo de sódio é contrabalançado por esse pequeno fluxo resultante de potássio para fora da célula. Desse modo, nós temos o que? Chamado de estado estacionário. Na letra D aqui da figura, nós temos o que? O potencial. Está bem pequeno aqui na figura, mas é o potencial de equilíbrio eletroquímico do potássio. Né? Na região A, nós temos que é aqui o potencial de membrana igual ao potencial de equilíbrio do potássio. Na região B, quando inserimos alguns canais de sódio ainda no potencial de equilíbrio do potássio. E no último estágio, quando chegamos a esse equilíbrio dinâmico, esse equilíbrio estacionário, nós vamos para o chamado de potencial de repouso da célula, né, que é um valor diferente do potencial de equilíbrio do potássio. E por quê? O potencial de membrana, no potencial de repouso, ele é constante. Ele é um sinal elétrico fixo, constante. Por causa que o efluxo resultante, veja bem, o efluxo de cargas positivas e o influxo de cargas positivas é nulo.
Essa pequena variação de entrada de sódio é contrabalançada pela saída de potássio. Mas a atividade da bomba de sódio e potássio, que o quê? Que mantém, né? Que vai manter o gradiente eletroquímico. Porque temos sódio entrando dentro da célula, tem potássio saindo da célula. Uma hora esses gradientes iam se igualar, mas a bomba mantém esse gradiente. Então, no repouso, nós não temos um equilíbrio. O Candel, no seu livro, ele explica que no potencial de repouso, a célula não está em equilíbrio, mas sim em estado estacionário. Um estado de equilíbrio dinâmico, né? Em que nós temos esse fluxo de cargas positivas, porque o sódio é carga elétrica positiva e o potássio também. O fluxo de cargas positivas é nulo. Isso é uma das características do potencial de repouso. O fluxo de cargas positivas para dentro ou para fora das células neurais é igual. E depois disso tudo, o papel da bomba eletrogênica no potencial de repouso. Eu acabei de falar que a bomba, o que ela faz? Ela tira sódio de dentro da célula, coloca para fora, tira potássio de fora da célula, coloca para dentro, né, a custo de energia. No entanto, nós temos um fluxo, uma corrente positiva resultante. Por quê? Porque a bomba, ela tira 3 sódios de dentro da célula e coloca 2 potássios de dentro da célula. Ou seja, ela tira 3 cargas positivas e coloca para dentro 2 cargas positivas. Por isso que ela é uma bomba eletrogênica. Ou seja, ela gera uma corrente resultante. No caso aqui dessa bomba, uma corrente positiva resultante. Para quê? Para fora da célula. Né? Um saldo aqui de 1 mais para fora da célula. Muito bem, então essa corrente positiva deve afetar o quê? O valor do potencial de repouso da célula. Não? Muito bem, alguns estudos mostraram que esse valor aqui ele é muito pequeno. Né? Se houver um bloqueio da bomba, né? Farmacologicamente, se a gente bloquear a bomba, a bomba de sódio e potássio, e medir o potencial de repouso, vemos que altera de 3 a 4 milivolts o potencial de repouso. Então, ou seja, o valor nominal do potencial de repouso, menos 60, menos 70, menos 80 milivolts, é quase todo ele dominado pelos canais vazantes de potássio, né? Pelo número. Os canais vazantes de potássio dominam o valor nominal do potencial de repouso, apesar do que da importância da bomba eletrogênica. Porque sem a função dela, sem ela estabelecer o gradiente de concentração e manter o gradiente de concentração, os meios vão se igualar e não vai ter mais diferença de potencial nenhuma. Muito bem, falando agora sobre o limiar, ele é um outro tipo de potencial de membrana. Né? Um potencial de membrana que vai determinar se alguns eventos vão acontecer na célula ou não. Essa figura ela é bem representativa. Né? Eles vão injetar níveis, intensidades de correntes diferentes na célula e vão ver a resposta que ela vai injetar. Se a corrente injetada não despolarizar a membrana até o limiar, não haverá geração do potencial de ação. Ou seja, estamos no potencial de repouso, a partir de um determinado valor, acontece o potencial de ação. O potencial de ação na célula. Temos aqui a escala de potencial de membrana. Estamos aqui no potencial de repouso, vamos estimulando. Se o estímulo não alcançar um determinado valor,
não acontece o potencial de ação. Não acontece o potencial de ação. Se a corrente injetada alcançar esse limiar, ou seja, esse valor, esse potencial de ação, esse potencial de membrana limiar, vai ser um potencial que provoca o evento do potencial de ação. Ou seja, se a corrente injetada despolarizar a membrana além do limiar, os potenciais de ação são gerados. Né? O evento fisiológico que está acontecendo aqui, o evento físico, está relacionado aos canais iônicos. Está relacionado às correntes iônicas. Né? Principalmente o quê? Aos canais iônicos de sódio. À medida que vamos aumentando o estímulo, vamos aumentando o valor do potencial de membrana, ou seja, vai ficando cada vez menos negativo. Vamos despolarizando a membrana. E com isso, vai aumentando o número de canais de sódio aberto. Cada vez mais e mais canais de sódio aberto. O limiar, ele é um ponto interessante, pois é o ponto em que a abertura de uma população de canais de sódio é suficiente para que o influxo, né, de sódio, de cargas positivas, seja maior que o efluxo de cargas positivas. Ou seja, isso está relacionado ao que vimos no potencial de repouso. Nós vimos que o quê? No potencial de repouso, o fluxo de cargas positivas para dentro e para fora da célula é igual, com os canais vazantes de sódio e potássio. Ou seja, para ter um evento que saia do sinal elétrico constante, você precisa ter uma direção fixa para a corrente, né? Uma direção resultante. E no caso aqui, a abertura de mais e mais canais de sódio, vamos ter um momento em que a população de canais de sódio é tão grande que muda, que nós passamos a ter um influxo de sódio resultante para dentro da célula. Ou seja, esse é o aspecto a ser lembrado. No potencial de ação, nós vamos ter o quê? No primeiro momento, vamos ter, ou seja, em todo momento durante o potencial de ação, nós vamos ter um fluxo de cargas positivas resultante, seja para fora ou para dentro da célula. Nós vamos ver isso agora. No entanto, o limiar é o ponto, ou seja, é o potencial de membrana em que isso começa, em que a variação do fluxo passa a ser resultante, no caso, para o lado interior da célula. Então, com relação agora, sim, ao potencial de ação propriamente dito. Ele é um sinal transitório, como nós vimos, né? Diferente do potencial de repouso, nós agora temos o quê? Ele é governado por canais dependentes de voltagem, né? Canais que nós já vimos. Canais de sódio e potássio, ou seja, com sensores, segmentos transmembranas sensíveis à voltagem, os canais que estão fechados e que a partir de um determinado limiar de potencial da membrana, eles vão abrir, eles vão para o estado aberto. Eles vão mudar o quê? Assim como no potencial de repouso, uma mudança de permeabilidade na membrana. Né? A permeabilidade na membrana vai determinar qual fluxo, qual corrente vai ser maior. Né? Se a corrente de sódio vai ser maior agora, ou se a corrente de potássio. E o influxo de cargas positivas resultante é maior para o interior da célula no primeiro momento. Né? Temos que lembrar que o potencial de ação durante toda a fase. Nós temos aqui uma fase ascendente, aqui, chamada de fase de despolarização. O fluxo para dentro da célula vai ser maior. Na fase descendente, ou de repolarização, o fluxo para fora da célula, desculpa, o fluxo para fora da célula desse lado é maior. E só no potencial de repouso é que o fluxo não tem direção resultante. O fluxo é nulo. Bom, falando sobre
as fases do potencial de ação, a primeira delas é a fase de despolarização. Né? Despolarização porque é uma inversão, né, da polarização existente no potencial de repouso. Sabemos que a célula é negativa no seu interior e positiva no seu exterior. Ou seja, durante esse primeiro momento, na fase de despolarização da membrana, há uma inversão. Então, o interior da célula fica negativo e o exterior positivo. Graficamente, aqui nós temos o quê? A representação dessa fase ascendente, essa fase de despolarização, em que a permeabilidade do sódio em relação ao potássio é maior. Né? A razão aqui proporcional desses íons, temos que o quê? A permeabilidade do potássio é igual no potencial de repouso. 1. Já a permeabilidade do sódio, que era quase zero, agora é 20 vezes maior do que a permeabilidade ao potássio. Desse modo, o influxo de sódio é maior que o influxo de potássio, como nós vimos, né? Ia ter uma direção de cargas positiva resultante para um dos lados da célula, nesse primeiro momento, para o interior da célula. E outra característica importante do potencial de ação, essa fase de despolarização, é um feedback positivo que acontece. Né? A partir da abertura de canais de sódio dependentes de voltagem, há uma entrada, um fluxo de íons de sódio para dentro da célula. Esses íons dentro da célula despolarizam a membrana, né? Invertem as cargas do interior para o exterior da célula. Essa despolarização provoca a abertura de mais canais de sódio, o que por sua vez provoca um aumento da corrente de sódio para dentro da célula. Por isso que ela tem um crescimento quase exponencial nessa fase de despolarização, um crescimento muito rápido. E ela vai na direção do quê? Ela vai na direção do potencial de equilíbrio eletroquímico do sódio, que é em torno de mais 55 milivolts. Né? O potencial de ação aqui no seu pico, essa região é chamada aqui de pico de ultrapassagem, é perto de mais 30 milivolts. Ou seja, muito próximo do potencial de equilíbrio do sódio, demonstrando que nessa fase há uma permeabilidade muito maior aos íons sódio e eles acabam governando essa fase, né, do potencial de ação. Mas, no entanto, por que não chega ao valor do potencial de equilíbrio do sódio? Por que chega próximo? Né? Dois fatores para isso acontecer. O primeiro deles é o quê? Acontece a inativação do canal de sódio. Nós vimos que o canal de sódio tem os estados fechado, aberto e inativo. Né? Aproximadamente nessa região aqui, no pico de ultrapassagem, os canais de sódio chegam ao estado inativo. Ou seja, então o fluxo de corrente de sódio cessa. E nesse mesmo momento aqui, durante o pico de ultrapassagem, é quando ocorre a abertura dos canais de potássio. Os mesmos canais de potássio dependentes de voltagem. Nós vimos que são esses canais que governam o potencial de ação. Então são eles que vão estar atuando em suas fases. Então, com a inativação dos canais de sódio e a abertura agora grande dos canais de potássio, você vai ter um grande efluxo de potássio para fora e isso impede que o potencial de ação atinja o potencial de equilíbrio do sódio, em torno de mais 55 milivolts. A segunda fase é a fase de repolarização. Nós vimos agora o quê? Nós sabemos que os canais de sódio estão inativos. Se eles estão inativos, não tem uma corrente resultante de sódio para dentro da célula. Logo, a permeabilidade da membrana agora ao potássio é maior do que a permeabilidade do sódio. Desse modo, o efluxo de potássio é maior que o influxo de sódio. Ou seja, ainda há uma diferença aqui de fluxo de cargas positivas. Né? Não é nulo igual no potencial de repouso. No entanto, há uma inversão na sua direção. Né? Na fase de despolarização, o influxo de sódio era maior.
Ou seja, o influxo de cargas positivas era maior. Agora, na fase de repolarização, o influxo de cargas positivas é maior. E isso faz o quê? Se no primeiro momento houve uma despolarização, ou seja, o lado interior passou a ser mais positivo, agora na repolarização, com mais cargas positivas saindo do que entrando, a tendência é que o quê? A membrana adquira novamente o caráter negativo dentro da célula. Isso faz com que os valores de potencial voltem a cair, né, em direção ao potencial de repouso. E toda essa diferença na fase de despolarização e repolarização é devido a uma propriedade importante dos canais dependentes de voltagem, do potássio e do sódio, que eu ainda não falei, que é o quê? As diferenças da cinética de abertura desses canais. Ou seja, quando o potencial de membrana atinge o limiar, ambos os canais são dependentes de voltagem. Os canais, a população de canais de sódio e de potássio, eles vão abrir. No entanto, o que acontece é que a cinética de abertura é diferente, é mais lenta para os canais de potássio. Ou seja, aqui nós vemos o potencial de ação e aqui embaixo as condutâncias. Representa o quê? As correntes de sódio e as correntes de potássio. Né? De primeiro momento, ao atingir o limiar, o influxo de sódio é muito mais rápido. E quando os canais inativam e fecham, quando os canais inativam, é mais ou menos quando os canais de potássio se abrem. Desse modo que o fluxo de sódio, né, através dos canais de sódio, dominam a fase de despolarização, enquanto após a inativação dos canais de sódio, o fluxo de potássio dos canais dependentes de voltagem dominam a fase de repolarização, por causa desse gap, né, dessa diferença de velocidade cinética de abertura dos canais. A última fase do potencial de ação, chamada de fase de hiperpolarização pós-potencial, é o que? Esse trecho aqui da membrana, nós temos o que? A permeabilidade do potássio permanece maior que a do sódio. No entanto, o potencial de membrana fica mais negativo do que o potencial de repouso. Isso, explicando de uma maneira simplista, de novo, está ligado a essa cinética dos canais, né? Esse retardo dos canais de potássio fazem com que, mesmo chegar ao potencial de repouso, ainda temos um fluxo grande de canais de potássio aberto. Né? Um fluxo grande de íons potássio para fora da célula, devido a esse retardo no fechamento dos canais. Isso leva ao quê? Ao potencial da membrana ser mais negativo do que o potencial de repouso. Há outros canais envolvidos, outros canais de potássio. No entanto, foge um pouquinho do escopo da nossa ideia aqui na aula. Muito bem, em resumo, nós temos o quê? O potencial de ação, né? Um influxo de sódio, no primeiro momento, é maior, né, do que o efluxo de potássio. E no segundo momento, a partir da inativação dos canais de sódio, nós temos um efluxo de potássio, né, maior. Isso aqui é o quê? Um fluxo de cargas positiva resultante para dentro da célula e aqui para fora da célula. E aqui do lado, nessa outra figura, nós temos o quê? O potencial de ação, as permeabilidades. A permeabilidade do potássio é maior do que a do sódio, né? A permeabilidade do sódio é maior durante a fase de despolarização. Na fase de repolarização, a permeabilidade ao sódio cai por causa da inativação dos canais. Né? Temos a repolarização da membrana. E na fase de hiperpolarização potencial, a permeabilidade do potássio continua maior do que a permeabilidade do sódio.
Eu queria ainda falar um pouco sobre essas propriedades do potencial de ação. Eu falei no começo, falando sobre potenciais de ação, que nós tínhamos potenciais de ação diferentes, variando dependendo do tipo de célula. Nós vimos alguns exemplos. No entanto, ao mesmo tempo eu falei que algumas propriedades do potencial de ação valiam para qualquer tipo de potencial de ação. E algumas delas a gente consegue explicar a partir dos elementos, dos conceitos que nós vimos hoje. Né? Muito bem, a primeira propriedade do potencial de ação é o limiar de iniciação. Ou seja, qualquer potencial de ação tem um limiar de iniciação. Ou seja, aquele potencial de membrana a partir do qual haverá um fluxo resultante de cargas positivas para dentro da célula. Né? Falando de outro modo, aquele potencial de ação, ou aquele potencial de membrana, no qual uma população tal, uma população suficiente de canais de sódio são abertos que permitem a despolarização da membrana. Outra propriedade do potencial de ação é o efeito tudo ou nada, né? Que nós aprendemos, né, que o potencial de ação ou acontece ou não acontece. Isso está ligado ao limiar, né? Mas, no entanto, isso descreve o que? O tamanho e a forma do potencial de ação. Não devemos aqui comparar células diferentes, mas comparar a mesma célula. Ou seja, ao injetarmos corrente numa célula, essa corrente servindo como estímulo, né, ao neurônio. Se eu aplico uma corrente muito grande, muito acima do limiar, eu vou ter um potencial de ação. No entanto, se eu aplicar uma corrente limiar, uma corrente um pouco acima do limiar, eu vou ter o mesmo potencial de ação. Ele vai ter o mesmo tamanho e a mesma forma, falando da mesma célula, né? Então, isso é o que define essa característica tudo ou nada. Qualquer corrente acima do limiar vai gerar um potencial de ação do mesmo tamanho e a mesma forma de uma corrente muito acima do limiar. Essa característica aqui, essa terceira característica, propagação sem decremento, né, nós não conseguimos explicar a partir do que nós vimos hoje. Precisamos de mais alguns conceitos. Né? Mas eu quero falar aqui sobre a última característica, que é o período refratário. O período refratário absoluto e relativo. E eles estão ligados aqui. A inativação dos canais de sódio. Uma coisa que eu não falei e que é importante é por que os canais de sódio têm esse estado inativo. Né? Ele pode estar fechado, aberto ou inativo, enquanto os canais de potássio eles estão abertos ou fechados. Nós vimos que o quê? A partir do estímulo, qual é o canal que determina o início do potencial de ação? Não é um influxo de cargas positivas para dentro da célula? Então são os canais dependentes de voltagem de sódio, que determinam o início do potencial de ação. Então, uma maneira de um sistema se prevenir para sobrecargas, né, de um estímulo muito grande, o estímulo não cessa, uma maneira de você proteger o sistema dessa sobrecarga é você colocar nessa propriedade inicial do seu estímulo uma trava. Por isso que os canais de sódio têm esse estado de inativo. Ou seja, e a partir do momento tem duas características, o que? Esse período refratário absoluto. Nós vimos que o que? Ele acontece a partir do pico de ultrapassagem. Né? Nós temos aqui o nosso potencial de ação, chegamos aqui ao pico de ultrapassagem, aonde os canais de sódio são inativos. E ao mesmo tempo nós temos a abertura dos canais de potássio, dependente de voltagem.
Esses dois elementos ajudam com o quê? Mesmo se continuamos colocando um estímulo suficiente para despolarizar a membrana não vai ser despolarizada por todo o período que os canais permanecem inativos. Né? E ao mesmo tempo temos um maior efluxo de potássio. No entanto, a partir do momento em que o canal de sódio sai do estado inativo e vai para o estado fechado, nós temos o chamado período refratário relativo. Nesse período aqui, podem acontecer potenciais de ação, mas o estímulo tem que ser mais forte do que o usual. Ele não pode ser só suficiente para despolarizar. Ele tem que ser mais forte, muito mais forte do que o limiar. Então, muito bem. Só para a gente entender aqui essas propriedades do potencial de ação a partir dos conceitos que a gente viu hoje. E por fim, muito bem. Agora voltamos à figura inicial, né? E agora eu acho que ficou um pouco mais claro, né, dos eventos que estão acontecendo aqui. Nós temos uma curva do potencial de ação. Nós temos duas curvas aqui. Uma da corrente de sódio, né, ele chama aqui de condutância de sódio, mas há um aumento de condutância de sódio também, né, concomitante ao aumento do fluxo, bem como uma curva da corrente de potássio. A diferença entre elas nós vimos que é a cinética de abertura dos canais, que é diferente. E aqui embaixo nós conseguimos relacionar os pontos do potencial de ação com os estados dos canais. Nós temos aqui o canal de sódio, né, que está fechado, né, closed ou open. Então ele está fechado no primeiro momento, a partir do limiar ele está ali aberto, ou seja, ele abre rapidamente. E ele vai até quase o pico de ultrapassagem aberto, aonde ele entra no estado inativo, né, e fica até quase o fim do período de repolarização. E depois ele entra no estado fechado. Por sua vez, os canais de potássio estão fechados até o potencial limiar. Né? No entanto, no limiar, ele também entra no estado aberto. No entanto, essa abertura é mais lenta. Né? Tanto que ele fica aberto até quase o final da repolarização. Porque essa abertura completa demora muito. Aí depois ele entra no estado fechado. Muito bem. Aqui são as referências bibliográficas que eu usei para confecção dos slides, né, dos conceitos. No entanto, a referência bibliográfica para vocês lerem, vamos deixar no site da disciplina. Né? Eu quero agradecer pela atenção de todos, né? Pedir desculpa pelos barulhos. Eu percebi que houve muito barulho externo. No entanto, quero agradecer, né, pela atenção de todos. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail. Eu vou participar das aulas. Vocês podem perguntar sobre esse conteúdo, sobre os conteúdos futuros. A gente está aqui para se ajudar. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.